Em Atos 20 e 28, Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, numa reunião em Mileto, ele diz, apacentai o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E diz, a fim de cuidar da igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Novamente, Jesus, apesar de ser apresentado como 100% homem, está sendo chamado de Deus, e diz que com o sangue ele comprou a sua igreja. O sangue foi a moeda de pagamento. 1 de Pedro 1,18 diz, vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver com prata ou ouro. Não foi recurso terreno. Ele diz, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de nós. Nós precisamos entender que no reino espiritual, na redenção, que é um ato de compra, de resgate, o sangue é a moeda dessa transação. Aí você vai entender porque desde o início da Bíblia, Deus proíbe o consumo de sangue, a ingestão de sangue como alimento. Por que a lei de Moisés sustenta isso? Por que depois da lei, no Novo Testamento, Concílio de Jerusalém, Atos 15, nas orientações básicas aos gentios se convertem, a Bíblia sustenta que nós não podemos comer sangue. Volta e meia a gente bate nessa tecla. Pode tirar da sua vida o seu cardápio, sarapatel, galinha ao molho pardo, né, chouriço, aquele que é preparado com sangue. Não estou falando do soro de uma carne que não está que está ainda rosada. Estou falando do sangue. Não poderia ser consumido. Deus dava a razão e dizia por quê? Porque no sangue está a vida. É por isso que uma hemorragia exagerada significa morte. Então Deus estava dizendo, o homem foi vítima da morte como consequência do pecado. Sua vida foi exigida em troca do pecado. A única forma de resolver isso era com o sangue, que representa a vida. A diferença é que Deus proveu um substituto. E por causa do sangue de Jesus, eu e você, é por isso que ele tinha que participar de carne e sangue. Por causa do sangue de Jesus, eu e você somos inocentados. Hebreus 9, 22 diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, todos aqueles sacrifícios de animais da velha aliança, eles prefiguravam aquilo que Jesus viria fazer por nós. Ou seja, a redenção não seria possível sem a encarnação. Nós precisamos entender, né, a expressão do amor de Deus. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não é só a ida de Jesus à cruz. É Ele subsistindo na forma de Deus. Não se prender a isso. Se tornar um de nós. Eu não sei você, eu fico empolgado demais com a obra da redenção. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e tudo isso qualifica para ser o perfeito sacrifício, assim como o perfeito sacerdote. Agora, o que acontece depois da ressurreição de Jesus? Até a sua morte, ele em essência nunca deixa de ser Deus. No entanto, não lança a mão de atributos exclusivos da divindade, ele vive como homem. Depois da redenção, da ressurreição, Colossenses 2,9 fala que agora em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, aquilo do qual ele se esvaziou, como diz Filipenses 2. Agora ele é plenamente restituído. Então ele não é apenas 100% Deus em essência e identidade, mas em todos os seus atributos exclusivos. No entanto, esse é o grande mistério, né? E penso no assunto que deu debate desde o início da história da igreja. É porque as pessoas ou queriam tratar Jesus como Deus, ou como homem, ou como uma coisa híbrida, e não tinham a capacidade de entender que ele permanece 100% Deus, enquanto permanece 100% homem. O que 1 Timóteo 2,5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mesmo que nele habite corporalmente a plenitude da divindade, Jesus não abriu mão do corpo que lhe foi formado. Depois da ressurreição, quando Tomé perde a reunião de Jesus, apareceu e disse, eu não tocar e não creio. Jesus, quando aparece, diz, Tomé, toca. Porque um espírito não tem carne e osso, como você vê que eu tenho. Agora, ao mesmo tempo que ele está dizendo, tenho carne e osso para ser apalpado, ele aparece e desaparece. É um corpo glorificado. É como o meu e o seu se tornará no futuro. Minha esperança é que se eu não tiver um corpinho sarado agora, pelo menos o corpo glorificado, acho que vai ser melhor. Plenamente saudável, sem a natureza pecaminosa. Agora, Cristo, ele estende a mão entre Deus e a humanidade. Ele é o mediador, ele segura as duas pontas. Como alguém que é 100% Deus, 100% homem e o perfeito sacrifício. Tudo isso foi possível graças à encarnação de Nosso Senhor. Então, quer você
acredito que deva ter uma data específica para comemorar a encarnação de Nosso Senhor ou não. Essa verdade tem que ser vivida intensamente, com toda a consciência, tem que ser repartida, né? E à medida que eu e você cultivamos essa consciência, isso é algo que produz impacto na minha e na sua vida, em termos práticos. Além de entender uma consciência que nós devemos viver, ser agradecido, né? Entender e nos apropriar pela fé dos benefícios. Quando a Bíblia diz que o Cordeiro da Páscoa foi imolado, e Paulo chama Cristo o nosso Cordeiro Pascal, então era uma figura do que Cristo faria, Deus mandou pegar do sangue daquele Cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Deus diz, quando o anjo da morte passar e ver o sangue no umbral, ele não vai arriscar entrar na casa. Deus diz, eu vou defendê-la. O sangue de um animal tinha o poder de proteger uma casa? Não. Ele era só um ato profético. Aliás, a Bíblia diz em Êxodo 12:13, o sangue vos será por sinal. Era só um sinal. Mas quando eles pegavam o sangue e colocavam ali, estavam mandando uma mensagem que ecoava séculos e séculos para frente. Um dia, o Cordeiro de Deus há de encarnar, há de nos substituir. Seu sangue será moeda de redenção. Significa que nós seremos propriedade de Deus. E ao colocar o sangue ali, estavam falando de apropriação pela fé. Está dizendo, e nós nos apropriamos da obra que será feita. Aliás, era assim que os santos do Velho Testamento eram salvos, pela fé no Cristo que ainda viria. E quando eu e você entendemos isso impacta o relacionamento com Deus, isso gera em mim e você gratidão, constrangimento, Paulo diz. Ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Gente, não é só o momento em que ele foi para a cruz, sofreu o que ele sofreu. Ele viveu como homem. Ele teve a paciência de esperar 33 anos, pelo menos, vivendo como eu e você, limitado e confinado a um corpo. Ao que eu e você não fazemos ideia. Eu já conversei com algumas pessoas que partiram e voltaram. Já tive o privilégio de conhecer alguns. Que depois de morrer, o Senhor diz, vai ter uma sobrevida. A maioria me diz, pastor, quando a gente volta, dá nojo de entrar no corpo. O que existe no plano espiritual é algo tão extraordinário que isso aqui é muito sem graça. Agora imagina alguém que não só estava lá como eu e você, mas que é o próprio Deus, tem tudo isso, e decide viver 30 e tantos anos, limitado e confinado a um corpo, ao espaço do tempo, a tudo isso. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não é só ir da cruz, é todo o processo da encarnação, né? É Ele, depois da ressurreição, 2000 anos depois, ainda carregar 100% de humanidade, viver intercedendo por cada um de nós, por mim e por você. A Bíblia diz, o amor dele nos constrange. Aí Paulo diz, julgando nós isso. Se um morreu, que foi em nosso lugar, diz, então todos morreram. Dívida liquidada. Então parou aí e diz, não. E os que agora vivem, por ele ter morrido no nosso lugar, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O entende quanto maior é a consciência dessa obra, maior é a dívida de gratidão que eu e você carregamos, maior é a resposta que nós damos a ele. É por isso que Jesus instituiu uma ceia memorial, que nós já vamos passar para ela, com o propósito de que a gente viva a consciência do que ele fez. Ele diz, façam isso em memória de mim. Ele está dizendo, carregar essa consciência viva é algo poderoso, extraordinário na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ficar em pé, para parecer que está acabando. E antes de passarmos a ceia, eu gostaria de rapidamente fazer algo importante aqui. Eu sei que eu e você precisamos pensar e processar essas verdades, no sentido de permitir que isso melhore a própria comunhão com Deus, nos faça entender os benefícios do que Cristo fez por nós. Mas talvez haja alguém aqui, ou nos acompanhando pela transmissão, que ainda não se apropriou dos benefícios da salvação. Quando a Bíblia fala a respeito do Evangelho, a mensagem é arrependei-vos, em primeiro lugar. Segundo, crede no Evangelho. Por que o arrependimento? Se o homem não reconhece sua condição de pecador e, portanto, condenado, afastado, distante de Deus, por que é que ele precisa de um Salvador? O arrependimento é uma espécie do que eu chamaria de um autodiagnóstico. Não posso me relacionar com Deus na condição de pecado. E pecado não é só o que a gente faz, é a condição do ser humano pelo que ele é. A Bíblia diz, nós éramos por natureza filhos da ira.
Mas quando existe arrependimento, reconhecimento da nossa condição, reconhecimento da necessidade do que Cristo veio fazer, precisa haver fé. E a fé que salva. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para não perecer e viver vida eterna, tem que ser por fé. Mas não é só crer que Jesus existe. Porque às vezes vou pregar o evangelho para alguém e a pessoa fala: não, mas eu creio em Jesus. Tipo, eu creio que ele existe. Não é crer que ele existe. É uma fé mais específica que isso. É crer no que ele fez. É crer que ele foi julgado no seu lugar. É crer que quando ele morreu, ele te substituiu, era você morrendo. Quando ele foi sepultado, era você sendo sepultado. Mas quando ele ressuscitou, era você sendo ressuscitado. É por isso que a Bíblia fala do batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou, nós também possamos andar em novidade de vida. A Bíblia usa muitas expressões em Cristo, nele, com ele. Isso tudo fala de identificação. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse no momento que ele falou, você não ia achar ele pregado na mesma cruz junto com Jesus. Mas porque Cristo era o substituto, ele dizia: me representa. Quando Cristo estava pregado na cruz, eu estava. É por isso que eu fico doido quando um crente fala, né, sobre pagar pelos pecados. Eu digo: os pecados já foram pagos. A gente só precisa nos apropriar da dívida quitada por meio da identificação. E talvez você até creia que Jesus exista, não tenha nenhuma dificuldade com ele, senão não estaria aqui ou nos assistindo. Mas talvez até hoje você não teve um posicionamento de fé, dizer: eu vou simbolicamente pegar o sangue para colocar no umbral da minha porta, eu vou me apropriar disso, eu vou viver a reconciliação com Deus. E se você ainda não entregou a vida a Jesus, eu não quero que essa reunião termine sem que você tenha a oportunidade de tomar o que eu sempre chamo aqui da decisão mais importante da sua vida. E que vai impactar não só a sua existência aqui na terra, mas toda a sua eternidade. Ou talvez você esteja aqui e um dia já tenha tomado essa decisão, mas se esfriou, se afastou, se desviou do Senhor. E você precisa de reconciliação. E você sabe que Deus está te chamando. Você sabe que o Espírito Santo de Deus está te chamando hoje. Eu quero te dar a oportunidade de corresponder ao chamado e se reconciliar e retomar a sua caminhada. Vocês nos acompanham pela transmissão, assim como eu vou dar uma oportunidade para quem está no auditório se manifestar, você pode fazer isso pelo chat e também vai aparecer um link que você pode preencher aí se quiser entrar em contato conosco. Mas para os que estão aqui, eu quero fazer a pergunta. Alguém hoje que, entendendo a razão de Cristo ter feito carne para morrer em seu lugar e trazer salvação, quer ter um posicionamento de fé, dizendo: não, eu não apenas entendi, eu quero corresponder ao chamado de Deus, eu quero abraçar essa fé no Cristo que me salva, ou me reconciliar com Ele. Se houver, nós queremos orar com você agora. E se houver, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, onde você está. Pastor, eu preciso tomar uma dessas duas decisões. Eu quero que você levante sua mão bem alta. Alguém? Se sim, levante sua mão. Glória a Deus. Quem mais? Glória a Jesus. Glória a Jesus.